Olá, turma. Olá, turma, tudo bem? Vamos iniciar hoje, pessoal, o nosso segundo volume, o livro 2, tá bom? Eu quero que vocês peguem lá o volume 2 e nós vamos abrir na página 2 e hoje a gente vai falar sobre a arte no Egito Antigo, tá bom? Um tema super legal essa nossa aula. Acho que vocês vão curtir, porque é uma matéria bem interessante. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Arte no Egito Antigo. A gente vai falar sobre o Egito. O Egito tem tanta história e tanta coisa interessante para a gente descobrir sobre ele. Vamos lá? Tia Vanessa tem loucura para viajar para esse lugar. Tenho muita vontade. Um dia, quem sabe, eu consigo, né, gente? E aí eu conto mais coisas ainda para vocês. Vamos lá. Arte no Egito Antigo. Pessoal, a arte no Egito Antigo era uma arte extremamente padronizada. Ou seja, ela tinha um padrão. Nenhuma pessoa, nenhum artista naquela época iria fazer uma arte diferente da que era padronizada. Todo mundo tinha que seguir aquele mesmo padrão. Então, todas as obras de arte que você vai encontrar do período parecem iguais, têm as mesmas características, certo? E o que mais que a gente tem que ver? Era uma arte ligada à religiosidade. Então, tudo que era feito na arte era ligado a algo religioso. Naquela época, eles acreditavam em vários deuses, né? Então, todas as obras deles eram ligadas aos deuses. Eles faziam obras voltadas para os deuses e para o faraó. Porque o faraó era como se fosse um deus para eles. O faraó era quem governava naquela época esses locais. E ele era como se fosse um deus, certo? Eles não valorizavam o desenvolvimento e a criação do artista. Então, por mais que o artista fosse bom e que ele quisesse fazer alguma coisa diferente, e que ele quisesse inovar, trazer traços diferentes, pinturas diferentes ou desenhos diferentes, ele não podia fazer isso, de forma alguma. Por quê? Porque a obra era padronizada, todo mundo tinha que fazer da mesma maneira, certo? Os desenhos na parede das pirâmides são registros da cultura desse povo. Então, dentro das pirâmides, como vocês já devem ter visto, devem ter ouvido falar das pirâmides, né? Dentro das pirâmides, esses desenhos eram feitos nas paredes das pirâmides. E ele registrava toda a cultura desse povo. Tudo que a gente sabe dessa época, tudo que a gente sabe dessa época do Egito, a gente sabe através desses desenhos. E essas escritas que tem nesses desenhos, que são chamadas de hieroglifos. Hieroglifos. O que quer dizer? É um tipo de comunicação que eles tinham, verbal, né? Mas igual a gente tem nosso alfabeto hoje, só que o deles era o hieroglifo. É lógico que não foi nada difícil para decifrar esse hieroglifo, mas alguns estudiosos tentaram decifrar e conseguiram decifrar algumas desses desenhos que eram feitos nas paredes das pirâmides, tá? Pessoal, vamos lá. Essas pinturas que eram feitas nas pirâmides, aqui atrás vocês estão vendo as pirâmides e aqui na frente a esfinge. A esfinge era o desenho de um corpo de um animal com cabeça de homem. Eles faziam com a cabeça de homem que era para indicar a sabedoria, certo? Porque um animal, ele não tem sabedoria, só quem tem sabedoria somos nós. Somos animais racionais. Nós temos sabedoria. Mas os animais, eles não têm sabedoria, porque eles não pensam, certo? Então, eles fizeram essa esfinge com a cabeça humana para indicar que ela tem sabedoria. E essa esfinge foi feita na frente dessas 3 pirâmides, que são chamadas pirâmides de Gizé, que indicavam que ela ia proteger essas pirâmides. E essas pirâmides eram onde ficava o sarcófago dos faraós. Então, quando o faraó morria, o que eles faziam? Colocavam o faraó no sarcófago, né? Mumificavam ele, colocavam no sarcófago e na cabecinha deles, né? Eles acreditavam que essa pessoa depois ela ia voltar à vida. E quando ela voltasse, ela ia precisar de tudo que era dela, tudo. Então, o que eles faziam? Lá nas pirâmides, eles colocavam tudo que era desse faraó, tudo. Eles colocavam todos os bens, todas as roupas, joias, tudo que era do faraó era guardado dentro da pirâmide junto com o corpo, os restos mortais dele.
E olha só, nas paredes das pirâmides era desenhada toda a vida desse faraó. Então, tudo que esse faraó fez em vida era desenhado nas paredes dessa pirâmide. Assim, quando ele acordasse, ele podia ver como é que foi a vida dele. E, né, o que ele era, o que ele representava. E eles achavam assim, que aí quando eles pegassem, acordassem, eles iam utilizar tudo aquilo que eles tinham deixado dentro da pirâmide. Religiosidade. Sem a bênção dos deuses, não haveria bom funcionamento da natureza e das obras humanas. Então, eles eram muito religiosos, né? E eles acreditavam que sem a bênção dos deuses, sem os deuses abençoarem eles não iam ter um bom funcionamento da natureza, a natureza não ia funcionar corretamente. Então, o que é a natureza funcionar corretamente? Lá, quando a gente tinha, lá nessa região, é uma região muito seca, como vocês podem ver aqui na foto, certo? Só que tem um rio que é muito famoso lá, chamado Rio Nilo. E esse Rio Nilo é de onde as pessoas tiram água, tanto para irrigar as plantações, quanto para elas mesmas sobreviverem, né? Precisa de água para tomar banho, precisa de água para beber, água para os animais, água para irrigar as plantações. Então, esse rio é que servia toda essa água. Quando tinha a cheia do Rio Nilo, o Rio Nilo ele enchia e ele transbordava para as laterais, transbordava para as partes que tinham as plantações. E assim ele irrigava todas as plantações. Depois de um tempo, eles conseguiram aprender o método de puxar essa água para chegar a lugares mais longe. Mas no começo, eles tinham que esperar a cheia do Rio Nilo. Então, para que essa cheia acontecesse corretamente, para que ela funcionasse corretamente, os deuses tinham que dar a bênção. É como se os deuses tivessem que dar a bênção, certo? Outra coisa são as obras humanas, que era o quê? Esses canais de irrigação que eles fizeram canais, né? Lógico que eles não tinham cano, né, gente? Eles não tinham essas coisas. Mas eles fizeram canais na terra, assim, abriram, né, fendas na terra, para que a água viesse do rio e ela entrasse para dentro das terras. E assim conseguisse irrigar a maior parte de terra, produzindo mais e mais na agricultura, certo? Porque não tem como se plantar sem ter água. Então, gente, para eles, tudo ia depender da vontade divina. Então, tudo que ia acontecer na vida deles dependia da vontade divina, dos deuses, certo? Então, a felicidade deles dependia dos deuses. Se os deuses achassem que eles não mereciam, então eles não seriam felizes. A sobrevivência deles pós-morte, se eles depois de mortos iam sobreviver, dependiam dos deuses, dependia da vontade dos deuses. E até a própria existência do mundo, se o mundo ia continuar existindo ou não, dependia da vontade dos deuses, certo? Tudo que se sabe vem das descobertas feitas nas sepulturas dos faraós e nobres, como eu disse para vocês lá atrás. Tudo que a gente sabe foi visto dessas escrituras, né, desses hieroglifos, desses desenhos, que a gente conseguiu interpretar mais ou menos aí como é que era a vida deles. Então, a partir daqueles desenhos e das escritas, a gente conseguiu saber um pouquinho como é que era a vida desse pessoal que viveu no Egito Antigo, tá? E as tradições que eles tinham. As sepulturas eram feitas em forma de pirâmide e feitas para durar para sempre. Tanto são feitas para durar para sempre, gente, que existem até hoje. Então, até hoje, se alguém for no Egito, vai conseguir visitar esses lugares, porque eles existem até hoje, certo? Dentro haviam esculturas, então dentro tinha, né, as esculturas que eram feitas pelos artistas da época, tinham as pinturas nos vasos, tinham as pinturas nas paredes e tinha a pintura no sarcófago, que era onde ficava o corpo do faraó. Pinturas egípcias, feitas nas paredes das pirâmides, retratam a vida do faraó. Lembra que eu falei para vocês? Que elas feitas na parede das pirâmides, elas retratavam como é que era a vida do faraó, como é que ele vivia. Então, ali eles mostravam como é que ele vivia. Por forma de todos os desenhos, a gente hoje consegue entender. O faraó, ele era um símbolo de poder do divino. Então, o faraó, ele representava o divino, representava toda a divindade. Então, todas as pessoas rendiam graças ao faraó. Ele era uma pessoa importantíssima nessa sociedade, tá? Qual era o padrão de pintura egípcia? Qual era o padrão que eles utilizavam? Então, vamos lá. Eles usavam a cor vermelho tijolo para representar os homens. Então, vocês vão ver nas obras
que os homens eles tinham a pintura na cor vermelho tijolo. O amarelo, ocre, eles utilizavam para pintar as mulheres. O preto, eles utilizavam para fazer o contorno dos olhos, a pupila e a íris dos nossos olhos, ok? E o verde e o azul nos detalhes, como colares, árvores, águas, animais. Então, aqui está aquilo que a gente falou lá no começo. Tinha um padrão. Ninguém podia fazer um homem e pintar, por exemplo, de cor de pele, ou pintar de amarelo, ou pintar de rosa. Não, não podia, né? Eles tinham que ser pintados de vermelho tijolo, todos. E a mulher de amarelo ocre. Então, todos tinham um padrão e eles tinham que seguir esse padrão, não podiam mudar. Lei da frontalidade. Então, ó, aqui tá aquela que eu falei com vocês, olha. O homem pintado em vermelho tijolo, tá vendo? Olha a mulher em amarelo ocre, tá vendo? Aquilo que a tia tinha falado, o azul para os detalhes, tá vendo? Ó? O preto para os olhos da íris, ó, o cabelo preto, tá bom? Agora vamos perceber algumas coisas nessas imagens. Vamos lá, ó. Lei da frontalidade. Então, para fazer esses desenhos, eles respeitavam os padrões que a tia falou. Padrões de cores que a gente já viu. E agora vamos ver esse aqui, ó. Lei da frontalidade. Toda a obra deles tinha a cabeça e as pernas mostradas de perfil. Ou seja, de lado, certo? Todas as obras dele, a cabeça estava de lado e as pernas estavam de lado também. E, assim como vocês podem ver, ó, cabeça de lado, pernas de lado, tá vendo? Os olhos, o tronco pintados de frente. Então, ó, olhos de frente, tronco. Ó o tronco dele aqui, de frente, certo? Criando combinação entre visual lateral e frontal. Então, aí a gente consegue, ele fazia uma combinação da visão lateral e da visão frontal, certo? Hierarquia na arte egípcia. Isso também tinha que levar em conta. Levava-se em conta o peso da alma. Ué, como assim? Quer dizer que a alma tinha peso? Não, gente. O que eles queriam dizer é que, devido à importância da pessoa, ela tinha um peso maior na sociedade. Então, o faraó ele teria um peso muito maior do que as outras pessoas. É como se o peso da alma dele fosse muito maior, certo? Então, quanto mais importante era a pessoa na sociedade, quanto mais importante, maior ela era na imagem. Então, nessa imagem que a gente está vendo aqui, ó, esse era quem? Esse era o faraó. Porque olha a imagem dele como é grande em comparação com as demais. Tá vendo? As outras são menores. Então, olha só. Pela lógica, quem são as maiores figuras de um desenho egípcio? O faraó e os deuses. Porque o faraó era como se fosse um deus. Então, o faraó e os deuses, eles sempre vão ser representados maior. Depois vinha quem? A rainha ou o príncipe. Eles eram um pouco menor do que o faraó. Depois os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Sacerdotes eram as pessoas que ensinavam a religião. Como se hoje nossos sacerdotes são quem? São os padres, são os bispos, são os pastores. Eles são os nossos sacerdotes hoje, certo? Naquela época, mesma coisa. O sacerdote era quem dava a doutrina da religião, pregava a religião para as pessoas, certo? E por último, os menores do desenho vão ser os servos, que era quem trabalhava para eles, e o povo, né? Que somos nós. Então, tinha os servos, que eram as pessoas que trabalhavam para os faraós, para a rainha, para os sacerdotes, e tinha o povo, certo? Então, nessa ordem aqui, vocês vão ver quem era o maior e quem era o menor no desenho. Tá bom? Então, agora, gente, a atividade vai ficar com vocês, certo? O que vocês vão fazer? Vocês têm a página 4, 5 e 6 para fazer. Para isso, observe atentamente as imagens e recorde da explicação das características das pinturas egípcias que aprendemos hoje. Então, a gente aprendeu que as pinturas egípcias, ela tem um padrão. Ela tem um padrão de cores, ela tem um padrão da lei da frontalidade, que a gente falou, e a gente também tem aquele padrão do peso da alma lá, né, de quem é que é mais importante na obra de arte, certo? Então, lá na página 4 tem uma atividade para vocês fazerem exatamente sobre isso,
que está falando da lei da frontalidade, que a tia explicou agora, para vocês responderem. Na página 5, é para vocês também observarem uma imagem, um desenho, e aí vocês conseguirem responder as questões que estão embaixo. E na página 6, a gente também tem imagem, tá bom? E vocês vão identificar as características da pintura do Egito Antigo. Aquilo que a gente já falou. Da cor, do tamanho, da proporcionalidade. Proporcionalidade quer dizer aquilo que a gente viu agora, de proporção. Quem é o maior, quem é o menor na obra. Tá bom? Então, aí vocês vão escrever para a tia aqui o que vocês acharam nessa obra. Tá bom? Beijos. Até a nossa próxima aula. E na nossa aula ao vivo, a gente vai conversar sobre essas atividades e vai corrigir. Tá bom?